De volta aqui com o Show da Notícia. Nessa última semana, o STJ determinou a suspensão de todos os processos judiciais em tramitação no país que pedem o fornecimento de remédios que não estão na lista oficial do SUS. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, autor dessa decisão, a ideia não é trancar o julgamento das ações, mas sim uniformizar a interpretação de temas controversos nos tribunais de todo o país. Essa determinação é válida até que se tenha um julgamento dessa questão, um julgamento definitivo. Enquanto isso, os juízes de primeira e segunda instância podem continuar avaliando as demandas consideradas urgentes e conceder liminares, inclusive, se for o caso. É um tema polêmico e a gente conversa sobre isso agora com a Renata Vilhena Silva, advogada especializada em direito à saúde, que participa aqui com a gente do Show da Notícia. Boa noite, Renata, tudo bem? Boa noite, Frederico, tudo ótimo. Bom, Renata, é um assunto controverso esse, né? E essa decisão, o que ela traz? Os tribunais têm divergido muito sobre essa questão, fornecimento de remédios que não estão na lista do SUS. É preciso pacificar essa questão, é isso? Olha, essa notícia traz insegurança e apreensão para os doentes. Porque essa lei dos recursos repetitivos, que permite que o STJ possa suspender o andamento de matérias com processos repetitivos no Brasil inteiro, ela vai muito bem, traz muito benefício quando se julga matéria, por exemplo, de IPTU, cobrança de corretagem. Agora, quando a gente tem a discussão em juízo do direito à vida do medicamento, fica muito complicado. Esse processo, por exemplo, que veio do Tribunal do Rio de Janeiro e que o STJ escolheu como exemplo, é de uma paciente que pede colírio para o Estado, um colírio que não está na lista de SUS. Mas como que você vai julgar da mesma forma um pedido de um colírio e de um medicamento, por exemplo, para uma doença muito grave, rara e que não tem outro similar no Brasil? Né? A lista do SUS ela está muito defasada. Se o governo não tem dinheiro para comprar os medicamentos não entram na lista, não são nacionalizados pela Anvisa e os pacientes ficam com os tratamentos atrasados. Então o problema é que a lista do SUS está defasada e a bomba acaba caindo no colo do judiciário, é isso? Exatamente. Bom, e na maioria dos casos a justiça tem sido a favor dos pacientes? Como é que tem sido as decisões? Sim, na maioria dos casos a justiça tem sido a favor. Quando a prescrição médica é fundamentada, existem exames, o paciente consegue provar que não existe outro tratamento, aí a justiça tem aplicado a lei, é claro, e oferecido tratamento aos pacientes. Existe o outro lado, né, que é a questão da judicialização, os gastos com esses processos. Segundo um levantamento, por exemplo, da Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde, os gastos ultrapassaram R$1,5 bilhão com judicialização em 2016. Como é que você vê essa questão? A judicialização ela só existe porque o governo não consegue cumprir sua função. Entregar o medicamento para a população, e mesmo o sistema privado também não consegue entregar aquilo que ele promete através da cobrança das mensalidades do plano de saúde. Tudo que não vai bem acaba desembocando na justiça, né? Então, a judicialização da saúde é fruto de um sistema mal gerido. O país está em crise, o país está judicializado, não é só a saúde. Todos os ramos, né, da economia acabam tendo que recorrer ao judiciário para resolver suas questões. É lógico que existem abusos em todas as áreas, mas os juízes não podem fechar os olhos para um descaso do governo, uma falta de tratamento das pessoas. Os juízes, segundo essa decisão, eles podem continuar avaliando as questões, concedendo liminar, principalmente para os casos mais urgentes. Mas se a pessoa entra na justiça com um tipo de processo como esse, é porque o caso é urgente, né? Não? Exatamente. A liminar, até na decisão, o ministro ressalta que não impede que os juízes de primeira instância concedam as liminares urgentes. As decisões finais de mérito é que vão ficar suspensas até um posicionamento do STJ. Mas eu imagino, como já aconteceu
um outro caso com relação à cobrança de mensalidade dos planos de saúde para os idosos, o tribunal deve orientar que cada caso deva ser analisado um a um para ver se haja ou não abusividade. Não deve sair uma decisão que seja aplicada em massa, no atacado, para todos os processos no Brasil inteiro. O STJ deve determinar que sigam alguns critérios e analise cada caso individualmente. Mas isso vai solucionar a questão ou não? Não vai solucionar. Os processos vão continuar sendo discutidos na justiça. Os juízes vão ter apenas um parâmetro para decidir, por exemplo, olha, é cabível o pedido de medicamento via judicial se não estiver na lista do SUS, desde que não haja outro similar nacional, por exemplo. Entendeu? Devem ser alguns critérios que devem ser seguidos. Eu imagino que essa deve ser a posição do STJ. Essa defasagem da lista do SUS, ela se dá especialmente porque a gente tem novas doenças, por que ela é tão defasada? Assim? A tecnologia, né, a saúde, a indústria farmacêutica, ela cada hora está lançando novos medicamentos, fazendo novas pesquisas, e o sistema único não absorve essas novidades, os custos dessas novas medicações. Na minha opinião, né, o que o Estado, o governo deveria fazer é lutar junto à indústria farmacêutica para conseguir comprar os medicamentos por um preço menor, né? Fazer um acordo melhor para poder distribuir mais remédio para a população. Essa lista é extensa, Renata? É extensa, é muito grande, são para diversas doenças. Mas um exemplo, por exemplo, de medicamento que não estava na lista do SUS e depois da judicialização em massa o governo acabou incluindo, se refere aos novos medicamentos para hepatite C, né, Sofosbuvir. São medicamentos muito caros que não eram entregues. E hoje, depois de muitas ações judiciais, o governo já está entregando a medicação para a população que precisa. Agora, esse custo grande dos processos tem um impacto, tem um peso muito grande para o Ministério da Saúde, para o orçamento do Ministério da Saúde? O que o Ministério da Saúde não gasta porque não inclui na lista, acaba gastando 2 vezes mais com a Justiça, né? Então, se houvesse um acordo melhor com os laboratórios, com a indústria farmacêutica para comprar mais barato, o dinheiro que ele gasta na justiça, ele ia poder entregar remédio para 10 vezes mais pessoas. Entendi. Agora esse processo, esse julgamento final, esse acordo final deve demorar? Como é que deve ser esse trâmite? Dentro de um ano. Na área da saúde, o outro exemplo que a gente tem é esse das mensalidades dos planos de saúde com relação aos idosos. E o processo ficou suspenso 1 ano no tribunal. Até porque se essa suspensão demorar mais de 1 ano, os juízes de primeiro grau ficam liberados de decidir conforme a sua convicção. O máximo que o processo pode esperar é 1 ano. Tá certo. Bom, Renata, obrigado aqui por esses esclarecimentos, pela sua participação com a gente no Show da Notícia. Boa noite para você, tá? Boa noite, muito obrigada. Conversei com a Renata Vilhena Silva, advogada especialista em direito à saúde, que comentou essa decisão do STJ que determinou a suspensão de todos os processos judiciais em tramitação no país que pedem o fornecimento de remédios que não estão na lista oficial do SUS até uma decisão definitiva.